Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça. A nossa série acontece todos os dias aqui na Rede Super, canal 31.1. Que bom que você nos acompanha através da tela aqui da televisão, mas também nós estamos no canal do YouTube. Você sabia disso? É verdade. Você pode nos acompanhar através do nosso canal do YouTube, que é Rede Super Curitiba. É muito fácil. Então, quando você quiser rever alguma matéria, alguma entrevista, é só clicar lá no nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba, e rever todas as matérias e ainda, é claro, compartilhar com os seus amigos. E olha só, nessa semana, como você já sabe, nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Ele é especialista em paternidade, ele que tem muitas formações na área de autoconhecimento, desenvolvimento humano, e ele veio aqui para nos falar um pouco sobre paternidade. Acompanhe com a gente aqui esta conversa. Nelson, muito legal já ter falado com você no primeiro episódio e seja muito bem-vindo para este Obrigado. nosso segundo. Você contou um pouquinho aí da sua caminhada, da sua trajetória, Nelson, no primeiro episódio, um pouco do que você tem estudado, as suas formações, né? E a sua experiência na gestão de pessoas. E eu fico imaginando aqui que você é, sim, um apaixonado por pessoas, a gente pode Sim. perceber isso, você é um apaixonado por pessoas, você gosta de lidar nessa área, e eu fico pensando aqui, você passou por várias áreas, né? As suas formações aí, os seus segmentos que você atuou, em todos eles você trabalhou com pessoas. Agora eu te pergunto, como que a administração, você passou pela administração, gestão de pessoas, como que a administração, a gestão de pessoas e a neurociência ajudam a entender o comportamento humano dentro da família, né? Porque até então nós falamos um pouco sobre gestão de pessoas no âmbito empresarial, no âmbito profissional. Como que fica isso daí dentro da família? Perfeito. O ser humano ele é dotado de muitas facetas, né? Comportamento, atitudes, pensamentos. Então, passando por essas experiências da administração, neurociência, e sendo gestor algumas vezes na minha vida, eu comecei a perceber que as pessoas elas têm necessidades, muita necessidade. E compreender essas necessidades nos ajuda a trabalhar melhor o potencial de cada pessoa. Por exemplo, hoje em dia não se cabe mais aquele gestor chão de fábrica, né? Eu dou a ordem e você obedece. Nós temos que aprender e entender como é que as pessoas são motivadas, respeitando a individualidade de cada pessoa, fazendo com que ela possa exercer na organização ou na família tudo aquilo que ela tem de desígnio escrito por Deus na vida dela. Uma coisa que eu aprendi a ler no livro, Clarice, é que todo ser humano tem um desígnio selado, tem um projeto de Deus na vida dele. E se eu tiver essa percepção e essa sensibilidade, eu posso ajudar esse ser humano a ir muito mais longe do que ele mesmo imaginaria. Nós temos que ser pessoas capazes de garimpar talento nas pessoas, ajudando nas suas dificuldades, nas suas barreiras, nos seus bloqueios. Há muita gente sabotada hoje. Sim. Então, quando você tem uma visão macro, como eu tenho hoje, até por conta de formação e experiência, você conversa com a pessoa, você já percebe as áreas em que ela é mais vulnerável, as áreas que ela tem potencial, e isso encurta muito o caminho, porque ajuda você já a ir no ponto certo, de forma milimétrica, a alcançar a pessoa naquilo que ela precisa. Entendi. E por que é tão importante falarmos sobre paternidade, que é o foco central da nossa conversa nessa semana? Perfeito. Eu costumo dizer, até porque faço seminários sobre paternidade, juntamente com o pastor Sebastião Tavares da Jocum, que o grande problema da humanidade é a paternidade. Quando as pessoas têm uma paternidade que não foi das melhores, isso, Clarice, vai refletir em toda a vida dela. Então, pessoas feridas, que não se encontram com a sua paternidade, que não têm algo resolvido dessas feridas, vai redundar em pessoas perfeccionistas, pessoas críticas, pessoas pesadas na palavra. Por exemplo, você às vezes encontra um gestor numa organização que ele é muito duro com todo mundo, pisa todo mundo, maltrata todo mundo. Se você olhar lá atrás, ele teve dificuldade com o pai.
Sim. E essa dificuldade com o pai, de crítica, o abandono, a rejeição, vai repercutir na posição que ele tem, que ele ocupa, de poder, para ele pisar nas pessoas. É verdade. Então, muita gente que maltrata os outros nas organizações e nas próprias famílias, se você olhar o passado dela não está resolvido. Então, se eu não tenho paz com o meu passado, eu não posso ter prosperidade relacional no meu futuro, porque está comprometido. Tem uma frase, Clarice, que eu vi num livro, que diz o seguinte, que o passado governa as ocultas. Isso é uma grande verdade. Uhum. O passado que a gente recebeu dos pais, as impressões, tudo aquilo que a gente aprendeu com eles, os traumas, até os traumas, os valores, os conceitos, os comportamentos, tudo isso vai refletir lá na frente. Sim, reflete. Porque aquela pessoa aprende por exemplo, né? Vai impactar de uma forma ou outra. Palavras convencem, exemplos arrastam. Uhum. Né? Alguém disse a seguinte frase: nós podemos ter dificuldade de obedecer aos pais, mas nunca de imitá-los. Sim. Então, a gente aprende por imitação. Então, se a pessoa não tem isso resolvido, automaticamente ela vai ter uma vida muito frustrada lá na frente. E vai chegar ao final da vida cheio de culpa, cheio de dores. Eu tenho uma colega que trabalhou comigo no órgão público, trabalhava na área de RH, e ela me falou uma coisa muito interessante. Ela disse: Nelson, alguns gestores aposentados, quando vinham até mim para fazer alguma documentação, eles sempre diziam: poxa, eu poderia ter investido mais nas pessoas, eu poderia ter ajudado mais um colega de trabalho, um subordinado, e eu não fiz. E a pessoa está arrependida e não tem mais como recuperar isso. Uhum, não tem como voltar. Não tem como voltar, tempo, porque né? alguns já morreram, outros já se aposentaram, outros ficaram longe. E aquele momento de você investir em pessoas passou e você nunca mais recupera isso. Uhum, interessante isso. Interessante, e né? quando você falava, voltando um pouquinho na sua fala, quando você falava do comportamento que pode impactar, talvez por um trauma que a pessoa teve lá atrás, até eu falei há pouco tempo atrás com uma psicóloga muito querida que veio num outro programa aqui na Rede Super, o qual eu apresento, se chama Vida e Atitude, e ela falou sobre o tema rejeição. A dor da rejeição e a questão da distorção da identidade, né? Perfeito. E quando você estava falando aqui, eu estava lembrando de quantas pessoas, às vezes, que sofreram a dor da rejeição, têm esse sentimento da rejeição e talvez do abandono, né? Que até ela explicou que o abandono não é a mesma coisa que a rejeição, mas que, às vezes, as pessoas carregam isso por uma vida inteira, não é mesmo? Depois, lá na frente, se arrependem de não terem sido mais leves, talvez, mais compreensivas, ou mais terem um olhar diferente para determinados assuntos, porém às vezes não é culpa dessa pessoa, né? Como você falou, daí a pessoa chega lá na velhice, lá na frente e se arrepende de não ter tido um comportamento diferente, mas às vezes essa pessoa, ela nem sabia que ela passou por uma situação assim, ela não se deu conta, né? Ela não conseguiu reconhecer que ela viveu um trauma, que ela foi rejeitada talvez, ou teve um momento de abandono, ou coisa assim. Então, por isso é importante esse estudo que você traz e a questão da neurociência também e da paternidade, né, que são assuntos que nós estamos falando aqui, para que a pessoa possa realmente olhar para si, né, olhar para dentro e também se reconhecer, né? Perfeito. Também se reconhecer e entender a sua vulnerabilidade. E é difícil, né? É difícil. É muito difícil entender a nossa vulnerabilidade e principalmente aceitar, acolher essa vulnerabilidade. Exatamente. É por isso que é importante o autoconhecimento, né? Quando Sócrates falou que conhece a ti mesmo, aquilo foi uma sacada maravilhosa, né? Sim. Porque quando o ser humano se conhece, ele sabe os seus limites, sua vulnerabilidade, suas capacidades, ele vai ser uma pessoa mais livre, né? É aquela coisa, quanto a gente mais sincero for com a gente mesmo, mais livre seremos. Então tem pessoas que estão sendo maltratando os outros nas organizações ou na própria família, porque o histórico, o lá atrás, o passado de forma oculta está governando. E uma coisa, Clarice, traumas governam a vida da gente se não forem resolvidos. Por isso que a gente tem que ir lá atrás, e no nosso seminário nós fazemos isso. Nós fazemos com que as pessoas voltem lá atrás, desde a mais tenra infância, para tratar aquela dor e remir aquela dor, resgatar a sua vida pessoal,
e poder seguir com liberdade. Sim, e tem que ressignificar, né? São duas escolhas, ou você ressignifica e segue em frente a sua jornada, né? A vida belíssima que Deus nos deu, né? Usufruir dessa vida tão bela, ou vai viver aquela vida mesquinha, aquela vida triste e pesada, né? Se não aprender a ressignificar. Uma pena que nem todos conseguem, nem todos sabem, entenderam ainda, mas que bom que podemos abordar assuntos como esse aqui na TV, para trazer essa inspiração, para trazer essa clareza sobre o assunto, né? Muito importante esse trabalho que você faz. E quando você falava em paternidade, né, em traumas, em quantas pessoas que talvez foram abandonadas, talvez pelo próprio pai, né? Ou rejeitadas, eu trago um dado aqui bem interessante, que mais de 5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai no registro. Isso me assustou, sabe? Né, e a gente fica pensando assim no impacto que essa ausência pode gerar. E eu queria falar sobre isso no próximo episódio contigo, pode ser? Pode ser, Vamos perfeito. falar um pouquinho desse impacto quando a criança ela já sente esse sentimento de abandono desde pequena já. Vamos falar um pouco sobre isso e muito mais, pode ser? Perfeito, vamos sim. Muito bom, obrigada por hoje, Nelson. Eu que agradeço.